Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024 e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, lendo Josué capítulo 22, portanto, se você está com sua Bíblia aí, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus. E diz-nos assim a palavra do Senhor: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Lembrando que a terra prometida, originalmente, a previsão era a conquista da terra do outro lado do Rio Jordão, né? Mas aí quando os israelitas chegaram na região de Moabe, e também Bazã e aquela outra região lá, pediu passagem aos reis que lá haviam, e os reis os atacaram, Og, rei de Bazã, né? E atacaram os israelitas. E os israelitas os venceram na guerra e dominaram o reino deles antes de atravessarem o Rio Jordão. Então essas duas tribos e meia, ou seja, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, viram as terras, e eram terras muito boas para criação de ovelhas, e eles eram grandes criadores de ovelhas e pediram aquelas terras para si. E Moisés lhes concedeu com uma condição: que eles se estabelecessem naquelas cidades, e que após se estabelecerem naquelas cidades, eles deveriam se armar, seus exércitos, né? E atravessar o Rio Jordão juntamente com as demais tribos para guerrear na terra de Canaã e conquistar aquelas terras juntamente com os seus irmãos, até que seus irmãos se estabelecessem, os irmãos das outras tribos. E assim essas duas tribos e meia fizeram. Agora a terra já estava dominada do outro lado, já estava conquistada, já estava distribuída entre as tribos. Então agora Josué chama as tribos, as duas tribos e meias, para confirmar que elas tinham cumprido a sua parte e elas iriam voltar para a sua terra, do lado do nascente do sol, após atravessar o Rio Jordão. Olha o que Josué continua dizendo, versículo 4. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a eles e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Josué está exortando o povo a permanecer fiel ao seu Deus. Verso 6. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. À metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Então,
eles iam conquistando as nações, né, vencendo na guerra e tomando os despojos dessas nações. E agora os rubenitas, os gaditas e a metade da tribo dos manassitas voltam para suas terras, levando parte dessas conquistas, né, desses despojos que eles haviam conquistados na guerra. Assim, as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Siló, aqui, era o centro do culto. Foi onde o tabernáculo foi armado e era onde o povo ia para cultuar o Senhor, lá na terra de Canaã. Versículo 10. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Isso aqui vai dar um probleminha, porque eles construíram um altar junto do Jordão. Vamos ver o que aconteceu. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. O povo de Israel achou que as outras 2,5 tribos haviam já se desviado do Senhor, porque a ordem era só podia prestar culto ao Senhor no altar de bronze, lá onde o tabernáculo foi montado, que agora era Siló. E aí, quando souberam que essas 2,5 tribos haviam construído esse altar de pedras lá perto do Jordão, se prepararam para guerrear. Eles estavam dispostos a até aniquilar as outras 2,5 tribos, achando que eles haviam se desviado da obediência a Deus. Versículo 13. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben e Gade e à metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dos clãs israelitas. Então eles mandaram essa embaixada aqui para ir lá conversar com as 2,5 tribos para saber o que havia acontecido. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor? E agora vocês estão abandonando o Senhor? Não podia construir outro altar. A ordem era cultuar ao Senhor no altar do tabernáculo, no caso, agora montado em Siló. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Eles estão dizendo, se vocês estão achando que a terra do outro lado do Jordão, porque tenhamos isso em mente, originalmente, os israelitas entendiam que a terra a ser conquistada era a terra do lado do poente, entre o Jordão e o mar Mediterrâneo. Mas quando conquistaram as terras do outro lado do Jordão, do lado que apontava para o nascente do sol, essas 2,5 tribos resolveram se estabelecer lá, pediram a Moisés para se estabelecer lá.
E Moisés concordou. E agora, quando eles construíram aquele altar lá perto do Jordão, antes de voltar para as suas terras, as demais tribos mandam esses mensageiros, né, para conversar com eles, entender o que estava acontecendo. E uma das coisas que eles dizem é isso: se vocês não estão satisfeitos com essa terra de vocês do outro lado do Rio Jordão, passem, atravessem o Jordão e venham se estabelecer conosco aqui na parte que era originalmente considerada realmente a terra de Canaã. Aí eles continuam dizendo: mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. A questão era essa: só podia ter um altar. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então você vê que eles vão remetendo, fazendo menção de alguns pecados. Já falou de Moabe, né, do pecado com os moabitas, e agora fala do caso de Acã, que pegou coisas que Deus não permitia lá quando venceram a cidade de Jericó. Versículo 21. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Eles começam dizendo: se nós fizermos errado, nós estamos dispostos a pagar. Agora eles vão explicar o que realmente aconteceu, qual era a intenção deles. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderão levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. Então, na verdade, eles fizeram foi com medo de que nas futuras gerações, quem morava do lado do poente, né, questionasse quem morava do lado do nascente, tendo o Jordão como limite, e dissesse que eles não teriam partes com a adoração ao Deus verdadeiro que estava estabelecido numa cidade do outro lado do Rio Jordão, no caso agora em Siló, e posteriormente a tenda ficou em alguns outros lugares, né? A arca também foram montados em alguns outros lugares, até que definitivamente Salomão construiu o templo em Jerusalém e a arca foi colocada lá e virou, então se transformou no centro de adoração ao Senhor. Então eles estão dizendo: não, nós fizemos esse altar, foi para servir de marco para as futuras gerações de que nós também somos povo de Deus, apesar de morar do outro lado do Jordão. 26. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocausto ou sacrifício. Eles construíram aquele altar, não era para oferecer holocausto ou sacrifício. O problema seria se fosse esse o objetivo, se eles se afastassem do culto a Deus lá em Siló. Mas eles não tinham a pretensão de oferecer holocaustos ou sacrifícios naquele lugar. Olha o verso 27. Mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Eles estabeleceram o altar com o propósito de firmar
sua fidelidade ao Senhor. Isso é muito interessante. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor, jamais. E nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Porque o altar único representava até, de certa forma, o Deus único, né? Sendo que as nações cananitas eram nações politeístas, tinham vários deuses. Verso 30. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeito. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor, assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então, este episódio aí ocorreu também, quase gerou uma guerra, né? Mas graças a Deus, até aquele momento, aquelas tribos demonstraram com aquele altar, que não era para sacrifícios, eles demonstraram foi sua fidelidade ao Senhor. Não o contrário, como as outras tribos acharam que eles poderiam estar fazendo, sendo infiéis ao Senhor, talvez pretendendo começar um novo culto a Deus naquele local que, pela lei de Moisés, era proibido, né? Era proibido ter mais de um altar. Tá certo? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desse vídeo, desta leitura, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Né? Comente aí se você gostou, se você discorda de alguma coisa da nossa explicação ou destaca alguma coisa que nós não destacamos, né? que passou desapercebido. Se puder, por favor, compartilhe esse grupo aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, de irmãos da igreja, de amigos, tá certo? Outras redes sociais que seja possível compartilhar, faça esse compartilhamento. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, o nosso pedido é se inscreva e continue acompanhando a leitura da palavra de Deus, tá certo? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado por mais uma noite de paz que o Senhor nos acrescentou e pelo novo dia. E pela oportunidade de começar esse novo dia alimentando o nosso espírito com a sua palavra. Ó Deus, muito obrigado por esse meio de comunicação que nos permite essa interação, ó Deus, entre nós, de nos alimentarmos espiritualmente com a palavra e compartilharmos esse momento de oração. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste novo dia. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os enfermos, em nome de Jesus. Toca com o seu toque curador, faça milagres a favor do seu povo. Quem está doente em casa, quem está doente no hospital, quem está em estado grave na UTI, ó Deus, aqueles para os quais a medicina não tem mais recursos, faça milagres a favor do seu povo, intervenha, meu Pai.
usa os médicos, os medicamentos, os meios que o Senhor achar conveniente para operar a favor dos enfermos, meu Pai, em nome de Jesus. E nas circunstâncias de enfermidade, o Senhor fale ao coração do seu povo para que cada um volte o olhar da fé para o trono da graça do Senhor, para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor esteja operando a favor do seu povo, estreitando os laços de relacionamento com o seu povo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que o amor, a paz, a alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes nas vidas e nos lares de cada um dos meus irmãos, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus reine em espírito e em verdade, onde se tema o Senhor e obedeça aos seus mandamentos, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que cada casa seja um lugar de harmonia, de amor, de crescimento, de segurança, de fortalecimento daqueles que ali estão, meu Pai, para a honra e a glória e louvor do seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus, dando sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Guia o seu povo, meu Pai. Guia segundo a riqueza da sua graça. Que a bênção do Senhor esteja sobre as suas igrejas, cada congregação local. Ó Deus, aviva os pastores, evangelistas, missionários, líderes das suas igrejas. Ó Deus, que eles sejam instrumentos para conduzir o povo do Senhor no caminho da santidade, guiado pela sua palavra, unidos por um só Espírito. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada missionário que está em campos missionários onde é proibido pregar o evangelho, em que eles estão com a sua vida em risco, onde eles podem ser presos, onde eles podem ser expulsos dos países. Faça prosperar a sua obra, cerque seu servo com a sua proteção, dê muita sabedoria. Ó Deus, estratégias para que vejam o fruto do seu trabalho e celebrem ao Senhor com isso. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor sobre o seu povo nesse dia, Pai, esteja presente para que levemos a bênção do Senhor por onde nós formos, para compartilhar com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, meu Pai, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejamos que essa leitura tenha sido muito edificante para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo a todos, um grande abraço.